Quais são as soluções de ESG oferecidas pelos escritórios de advocacia? Faz algum tempo que o ESG deixou de ser apenas uma sigla nas empresas para se tornar uma política sólida de atuação empresarial. A cada dia que passa, organizações dos mais variados portes e segmentos estruturam ações e políticas de atuação voltadas para o meio ambiente, para a governança e para a sociedade. Com essa adesão cada vez maior ao ESG, surgem demandas de prestadores de serviço sobre o tema, inclusive entre escritórios de advocacia. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre como os escritórios podem oferecer soluções de ESG, numa perspectiva bem prática. Para debater esse tema comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast a Patrícia Bloomberg, que é diretora de comunicação e ESG no Lee Brock Camargo Advogados. Patrícia, seja bem-vinda ao Juridicast. Leandro, que prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Acompanho o Juridicast já há muito tempo, eu adoro os temas relacionados, principalmente a marketing, comunicação, vocês fazem uma abrangência, de temas de discussão que é essencial para o nosso mercado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente fazer parte desse leque aqui de discussão. E agradecer também aos ouvintes aqui que vão tirar um tempinho para escutar um pouquinho sobre esse tema que tem sido cada vez mais relevante, As 3 letrinhas, os 3 pilares do ESG. Eu que agradeço, Patrícia, e que bom, que você ouvinte aqui agora está aqui do outro lado, agora como uma convidada. E para a gente explorar o tema desse episódio, que é como é que os escritórios podem trabalhar o ESG, no seu entendimento, quais são os principais serviços relacionados a ESG que um escritório pode oferecer aos seus clientes? Eu posso dizer que a gama de serviços nessa área é imensa, Leandro? Tá. A ESG tem um guarda-chuva de diversas possibilidades e produtos embaixo dele, até porque a ESG respira muito, a transversalidade entre seus pilares. Aqui na LBCA, por exemplo, a gente ajuda os nossos clientes em diversas frentes, como, por exemplo, entender requisitos legais e regulatórios relacionados ao tema em seus diversos setores de atuação, Isso inclui, por exemplo, orientá-los sobre divulgações obrigatórias, políticas internas, governanças corporativas, também bastante gestão de risco, Também a gente oferece serviços de diagnóstico, você pode oferecer assessoria estratégica, que ajuda bastante as empresas a desenvolver seus programas de sustentabilidade. Isso envolve, por exemplo, avaliação de impactos ambientais, sociais, até, por exemplo, o desenho de metas, indicadores e planos de ação. Especificamente, eu vou falar o trabalho que a gente fez aqui, foi desenvolver uma metodologia própria de implantação que a gente chama de DAEC. DAEC é acrônimo para os 4 passos de implantação que a gente considera crucial, que é de diagnóstico, plano de ação, engajamento e comunicação. Então, dessa maneira, quando a gente coloca esses 4 passinhos, esses 4 passos em utilidade, em trabalho prático, a gente consegue auxiliar na preparação de relatórios de comunicação ESG, desde a coleta e análise de dados até a estruturação de informações de forma bem transparente e alinhada, aos principais frameworks internacionais. Além disso tudo, dá também, obviamente, tem uma gama enorme, mas para trabalhar com assessoria jurídica em transações, projetos com foco em ESG como financiamento verde, compras sustentáveis, um mercado que tem crescido bastante, Leandro, que é a implementação de energias renováveis, compra e venda de carbono, entre uma outra porção aí de atividades que a gente pode colocar embaixo desse guarda-chuva. Interessante. E, Patrícia, do ponto de vista mercadológico, o que as empresas estão demandando dos escritórios de advocacia em termos de programa e políticas de ESG? Essa pergunta é bem curiosa, Leandro. As empresas elas têm demandado cada vez mais que os escritórios de advocacia não apenas prestem esses serviços jurídicos, alguns exemplos que eu acabei de citar, mas também que incorporem essas práticas ESG em sua própria atuação, Sim. Ou seja, elas querem ver que os seus parceiros jurídicos estão 100% alinhados com os mesmos princípios que elas adotam internamente. Então, nesse sentido, as principais demandas, elas são por escritórios que tenham políticas robustas de sustentabilidade ambiental, de diversidade e inclusão, de governança transparente, engajamento social. As empresas, elas obviamente querem trabalhar com escritórios que caminhem, então, lado a lado com elas nessa jornada ESG. Além disso, Leandro, as empresas também buscam, obviamente, que os escritórios ajudem a desenvolver e implementar programas ESG,
né? Fornecendo, então, assessoria especializada, acesso a melhores práticas no mercado. Assim, elas conseguem enxergar os advogados como grandes aliados nessa transformação. E se você tem um grande aliado que tem, né, essa mesma trajetória, o grau de confiabilidade é muito maior, né? Um escritório com relatório de sustentabilidade, por exemplo, publicado nesse sentido, já está muito mais maduro em termos de competitividade estratégica no mercado do que um outro, por exemplo, que sequer faz revisão de dados do pilar social, né? Então, um fato muito importante é que a gente, como prestador de serviço, a gente também tem que ter essa noção de aplicabilidade prática de ESG, né? Publicação de relatório, acompanhamento de métrica. O mercado tem exigido cada vez isso, né? As empresas, os departamentos jurídicos, muitas vezes elas pedem esses dados, por exemplo, num BID, né? Numa RFP. Então, ter já esses dados em forma de relatório ajuda extremamente, né, na competitividade estratégica do mercado. E aí, aproveitando essa resposta, eu faço gancho aqui com uma outra pergunta, Patrícia, que é a seguinte: como comunicar as ações de ESG de modo que não aparente ser uma atividade meramente publicitária, né, da empresa que está praticando ali as 3 siglas? Leandro, aqui eu tiro o meu avental de diretora de ESG, né, e coloco o meu de diretora marketing. de comunicação e marketing, porque, sem dúvida, esse é um dos principais pontos, né, de uma estratégia ESG. Comunicação aqui, ela não pode nunca ser tratada como propaganda, porque daí a gente corre, então, um sério risco de cometer aquele tão famoso washing, né? Comunicação aqui é um exercício constante de escuta e fala. Escutar é claro, né? Ninguém hoje dá mais um passo sem entender os ansejos dos stakeholders, né? Mas e o falar, então? Como isso funciona? Como eu faço para não cair na vala da propaganda vazia? Sociedade, obviamente, ela não aceita mais propaganda sem fundamento. O tribunal da internet, né? Ele tá aí para comprovar isso pra gente. Aqui, então, antes de eu pensar no meu storytelling de divulgação, no meu storytelling, né, de relatar o que eu preciso dar um passo adiante e dar espaço para o meu story doing, que é o fazer, o colocar a mão na massa. O que eu quero dizer aqui com story doing é que a comunicação ela tem que ser coerente com aquilo que a gente faz. Tem que garantir frequência, tem que garantir consistência. Tem uma frase do século passado, para você ter ideia, de um filósofo que eu gosto muito, que chama Ralph Emerson, e ele explica isso de uma maneira muito interessante. Ele fala assim: as suas atitudes falam tão alto que eu mal consigo escutar o que você diz. No fim do dia é isso mesmo, né? Não dá para comunicar aquilo que não é feito com maestria. Então, quando a gente tem um story doing à frente do storytelling, a gente consegue ser muito mais eficiente numa comunicação transparente. Em termos práticos, né? Então, depois de eu entender, né, o meu story doing, depois de eu pesquisar as minhas ações, né, internas de maneira coerente, eu olho para o mercado, então, para a realização de um benchmarking. O que as empresas como a minha, que os meus parceiros de negócio, por exemplo, têm feito e divulgado. E aí, a partir disso, só a partir disso que eu começo, então, a montar o meu storytelling para rascunhar um relatório que seja rico em dados, mas também em narrativa com significado, né? O último passo dessa trajetória da comunicação eficiente, né? Depois que eu trabalhei o meu story doing, eu fiz o meu benchmarking, eu tracei um storytelling, eu vou, então, fazer uma estratégia de divulgação. Essa estratégia de divulgação, ela também tem que ser muito cuidadosa. A primeira pergunta que você tem que fazer é: onde estão as pessoas que precisam escutar o que eu tenho para falar? Porque não dá para sair atirando para tudo quanto é lado de uma mesma maneira, né? A gente tem stakeholders diferentes, com ansejos diferentes, com vontade de saber sobre você de maneiras diferentes. Então é importante, novamente, participar e ter cuidado com esse exercício de escuta para poder falar, né? Onde estão meus stakeholders, e a partir disso eu vou traçar um plano de estratégia que seja de acordo com aquilo que os meus ouvintes querem ouvir de fato, né? Além disso, obviamente, né, é muito importante que a comunicação seja feita em diversos canais, desde relatórios técnicos até postagens em redes sociais, redes internas, né? E que haja, a partir disso que eu acabei de falar, coerência entre essas diversas narrativas. Só para finalizar, para evitar, né, de novo, que a gente alinhe ESG com propaganda, que são dois universos completamente distintos,
momentos, né? É sempre bom a gente como escritório, a gente como prestador de serviço, né, na hora de fazer uma assessoria estratégica, entender o quanto é importante passar por uma validação externa sempre, né? Como certificações, selos de sustentabilidade. Isso ajuda demais a atestar a seriedade e também a própria efetividade dos esforços de ESG, né? E Patrícia, indo pro dia a dia, no que tange a execução, né, por exemplo, de um relatório de ESG, quais são os maiores desafios que você enfrenta na coleta e análise de dados para justamente fazer esses relatórios? Boa pergunta, Leandro. Eu acredito que hoje um dos principais desafios, sem dúvida, é a falta de padrão. Tá. Falta de padrões e frameworks universalmente aceitos para a divulgação de informações ESG. O que acontece, que a gente vê muito aqui como prestador de serviço, é que a gente tem grandes empresas que precisam seguir relatórios internacionais, né, porque vêm de outras sedes, de outros territórios, e algumas outras empresas que gostariam de seguir padrões próprios. E isso gera um problema imenso, né, porque se cada empresa acabar adotando meta, indicador, metodologia diferente, a comparação e a consolidação dos dados posteriormente se torna extremamente complexo, né? Então, cada vez mais tentar seguir padrões internacionais, frameworks internacionais é extremamente importante para a gente conseguir ter um grau comparativo eficiente, né? Eu acho que outro desafio significativo é também a qualidade e a confiabilidade desses dados coletados internamente pelas empresas. Ok. O que acontece é que muitas vezes os sistemas de gerenciamento de informação, eles não estão preparados para o nível de detalhamento e também precisão exigido nos relatórios ESG. A coleta de dados sobre aspectos sociais, por exemplo, de governança corporativa, né, quando a gente está falando então de diversidade, ética e direitos humanos, essa coleta enfrenta barreiras culturais e legais também em alguns contextos. Isso dificulta demais. Por fim, talvez tem um contexto macro também que é bem dificultoso, que é a velocidade das próprias mudanças ESG. Isso é um desafio imenso, né? Os marcos regulatórios, as expectativas dos stakeholders, elas evoluem constantemente e exigem uma atualização contínua dessas métricas e da própria forma de reporte. Apesar desses desafios, a gente tem trabalhado bastante, né? Nós aqui de ESG, meus grupos de estudo, que a gente tem diversos grupos de profissionais com ESG, a gente tem falado e trabalhado bastante e intensamente para conseguir desenvolver cada vez mais metodologias robustas que de fato colete e analise os dados ESG de modo a entregar informações cada vez mais confiáveis e também relevantes para os nossos clientes, né? E Patrícia, eu imagino, né, que isso deve variar de empresa para empresa, mas de modo geral, quais informações básicas todo relatório ESG deve possuir? Leandro, eu gosto muito dessa pergunta porque ela me abre margem para eu dizer que não importa o grau de complexidade de um relatório ESG, o que importa é você ter um relatório ESG. Eu vou dar um exemplo aqui próprio na LBC, a gente já está na nossa 4ª edição de um relatório de sustentabilidade. A nossa primeira edição, a gente contava com 20 indicadores. A segunda, a gente foi para 44, a gente dobrou um pouquinho. Agora a gente tem, né, na nossa última, quase que 90 indicadores. Uma bela evolução, né? É uma bela evolução. Se a gente contar, por exemplo, que só o framework internacional da GRI a gente conta com 1.400 indicadores, nós não precisamos utilizar todos eles, né? A Google, por exemplo, a própria Google, ela utiliza nem 400, né? Você deve, né, utilizar aqueles que faz parte da sua história, da sua narrativa de negócio. Obviamente que tem algumas informações que são mais básicas do que as outras e que a gente sempre indica, né? Como, por exemplo, visão geral da empresa, né? Incluindo o setor, localização, qual que é o seu número de funcionários, até para ter uma ideia, né? Quem é você, o que você faz, quais são os seus principais produtos. Tudo isso você consegue encontrar na gama de governança, são os primeiros indicadores, por exemplo, do GRI, que é um dos principais frameworks de indicadores. Aí a gente tem também, né, declaração da alta liderança sobre a abordagem, os compromissos ESG, aquela famosa mensagem da diretoria, né? Descrição das governanças ESG, indicadores-chave de desempenho ambiental, social, de governança, com metas, né? A gente pode falar também de iniciativas e projetos ESG implementados, é aquela narrativa com significado que eu falei anteriormente. Outra informação que é importante também é qual é a sua metodologia, né? Quais são os frameworks que você está utilizando ao
ao relatar os seus dados? Você está falando com mais de um framework, só com um? Você está utilizando o SASB, misturando com o GRI, também com os dados do Fórum Econômico Mundial? É sempre importante você relatar para quem estiver lendo, ter uma noção e grau comparativo, né? Planos futuros e próximos passos é sempre importante falar. Declaração de verificação, por exemplo, validação externa, você tem certificado, não tem certificado. Enfim, o conjunto dessas informações, né, obviamente já ajuda muito a transmitir uma visão bem transparente do comprometimento e do próprio desempenho ESG da organização. E Patrícia, aí no seu dia a dia você usa algum tipo de ferramenta ou tecnologia para auxiliar na elaboração desses relatórios? Sem dúvida. A gente não só utiliza internamente, como a gente define até como pré-requisito na hora de começar a trabalhar com um serviço, né, de assessoria de implementação, porque é extremamente importante você utilizar plataformas, né, de centralização de dados. Então, a própria elaboração de relatórios ESG, que envolve coleta, análise, consolidação, né, quando a gente fala de grande volume de dados, ela pede esse uso de ferramentas tecnológicas, isso é essencial. Então, como eu disse, a gente utiliza plataformas de centralização de dados para computar histórico de dados e para conseguir fazer gestão de sustentabilidade. Isso vai nos ajudar a automatizar coletas de dados, padronizar a métrica, gerar visualizações instantâneas, ter uma visualização 360 das suas atividades, né? Isso ajuda, Leandro, e agiliza muito o processo, né? E reduz também o risco de erros, né? Fora que, em termos de governança, você ter uma plataforma, você ter uma ferramenta que faça a centralização de dados é excelente, é a melhor dos mundos, né? Você acaba tendo em um só lugar os dados da sua empresa inteira. Então, por exemplo, se algum fornecedor bate na sua porta e pede, né, para você, olha, eu estou precisando dos seus dados de diversidade porque eu estou precisando prestar contas para o mercado. Isso pode acontecer, isso acontece, né? Grandes empresas precisam ter os seus dados, né, de fornecedores, prestadores de serviço atualizados o tempo inteiro. Então, se você tem uma plataforma já com o seu histórico pronto, com tudo certinho, em 2 cliques a gente já tem os nossos dados e métricas de uma maneira bem dissolvida ali para o fornecedor. Imagina você bate na porta, você ainda tem que condensar em um só Excel padrões distintos utilizados por setores diferentes dentro de uma mesma empresa. Isso acontece, né? O RH computa de uma maneira, o financeiro computa de outra maneira. E aí, se você precisar ter que pegar todas essas planilhas, condensar para chegar no resultado, né? É um trabalho muito grande, é um tempo gasto que a gente não tem mais. Fora toda essa questão, né, Leandro, de centralização, de gestão, né, e governança, a gente também, para nossa própria estrutura e edição de relatório, a gente tem utilizado muito tecnologia de ponta, como na elaboração de relatórios, né, de edição mesmo, né, de computação e imagem. Então, a tecnologia, as ferramentas, elas têm nos ajudado muito a ganhar tempo e a ser mais assertivo e a conseguir ter governança em relação ao ESG. E Patrícia, trazendo uma perspectiva prática, na sua opinião, qual tem sido o impacto dos relatórios ESG na tomada de decisão dentro das empresas? Leandro, fundamental. Eles fornecem informações muito valiosas sobre os riscos e oportunidades. Me perguntaram uma vez se relatório faz sentido. A resposta é sempre a mesma. Claro que faz. Mas a chance aí, o grande ponto é entender o processo como um mecanismo de gestão e transparência e não como uma obrigação. Essa é o que mata. É você saber que é o processo que é importante, não a obrigação em si, né? A publicação de relatórios é uma prática de engajamento valiosíssima para os stakeholders. Mas fala sério, eles vão ler o relatório completo? Um modelo de comunicação de relatório, ele tem que estar muito mais associado a uma enciclopédia do que um romance. É isso que vai fazer as pessoas lerem aquilo que elas precisam ler, né? Eu sempre digo isso para os meus clientes. Para você ter um resultado efetivo, relatorialmente falando, né? O seu documento, ele tem que ser de consulta, informações bem organizadas. Não adianta você romancear muito, porque senão, de fato, vai ser muito confuso a gente chegar numa conclusão. Não precisa necessariamente ser lido de cabo a rabo. Eu preciso ter informações certas em lugares certos, né? E uma coisa extremamente importante, né, falando de relatório, é que se da porta para fora ele vai contribuir com a qualificação dos relacionamentos, né, com o seu posicionamento, né, frente aos stakeholders, da porta para dentro é uma prática de gestão e melhoria contínua. Isso é, assim, maravilhoso.
poderoso, é um dos principais legados que um relatório ESG pode trazer. Ele é uma ferramenta estratégica muito importante para a gente conseguir orientar planos de negócios e investimentos para a prosperidade a longo prazo, exatamente porque a gente pode revisitar os nossos dados o tempo inteiro. Então, da porta para dentro, né, essa gestão e melhoria contínua, ela faz com que o impacto, né, dos relatórios, elas tenham um peso, né, descomunal e extremamente importante. Legal. E, Patrícia, agora eu gostaria de mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa e fazer uma pergunta que eu imagino que não vai ser a primeira vez que você vai ouvi-la, que é a seguinte: como você chegou à posição de diretora de ESG em um grande escritório de advocacia, sendo também uma profissional de marketing? Olha, Leandro, minha carreira, ela sempre, obviamente, foi direcionada para comunicação, né? Mas os temas ligados a ESG, talvez por uma ironia do destino ou por um próprio esforço aqui do acaso, né, ele sempre esteve presente. Eu sou formada em jornalismo, mas eu também sou socióloga, eu também me graduei em ciências sociais, eu fiz jornalismo e ciências sociais ao mesmo tempo. Por exemplo, o mestrado que eu fiz em Westminster Kingsway College, em Londres, foi um mestrado na área de comunicação, mas ele girou muito em torno da comunicação com propósito, da escutativa. Então, de certa forma, né, esse lado mais social, esse lado de governança e metodologia, ele sempre esteve muito presente na minha trajetória, né? E eu acho que diante, né, de todo esse background, né, vamos dizer até um pouco híbrido, em 2021, o escritório me perguntou se eu queria ter esse desafio, né, de dirigir tanto a área de ESG institucional como comunicação, e é óbvio que eu aceitei o desafio. Eu sou apaixonada por essas duas pautas. Lá em 2021, ESG era um tema ainda, né, um bebezinho nascendo, né, dentro desse colossal mercado que a gente trabalha, né, então eu fiz muito curso, me aprofundei bastante em outros temas que não só o do social, que eu sempre tive isso dentro das minhas veias. É um trabalho desafiador, não nego, mas é extremamente gratificante. Eu realmente gosto muito do que eu faço. Muito bom. E para quem pretende trabalhar no mercado com ESG, existem diferentes tipos de certificações, né? Você até mencionou alguns padrões aqui. E aí eu gostaria que você comentasse para o nosso ouvinte quais são as principais metodologias e como escolher uma, né, para, enfim, implementar as práticas de ESG. Olha, Leandro, de fato, existem diferentes tipos, né, de certificações, programas de capacitação. Eu posso dizer, por exemplo, certificados de pós-graduação, ou mesmo MBA, tem a rodo hoje em dia, né? Principalmente com ênfase em sustentabilidade. Diversas universidades, business school, eles têm oferecido tipos, né, de especialização que são muito bacanas. Tem também certificados de programas específicos. Eu acabei de fazer um em Cambridge, que durou 8 meses, foi online, foi muito bom, foi muito rico, né? Também é de negócios sustentáveis, né? Então, como que eu consigo ter aplicabilidade de ESG para prosperidade a longo prazo? E tem certificações de cursos livres, programas de extensão universitário na área de ESG, que são cada vez mais disponíveis para o profissional, né, em busca de qualificação. A minha grande dica aqui é, na hora de escolher, né, esse certificado pessoal, acho que o importante é considerar fatores como, por exemplo, o seu nível de experiência, os requisitos da sua área de atuação, a reputação da instituição também é importante, a adequação ao seu perfil, objetivos da carreira. Eu sei que tem muita propaganda no mercado aí, falando assim, que foi muito parecido com o LGPD no começo, né? Faça o curso de LGPD, salários acima de 60 mil, e aí você vai ler muito com sede ao pote, e depois você descobre que não é nada disso. Nossa, quando que eu vou chegar a esse salário? E a frustração é muito grande. Então eu acho que o principal é você ir com a vontade de crescer pessoalmente, né? Claro, pensando sempre profissionalmente, mas muito mais do que esses salários ilusórios, posso até dizer assim, que muitas propagandas oferecem, né? Então eu acho que considerar, né, os requisitos da sua área de atuação, como que você vai adequar o seu perfil, o seu objetivo de carreira a isso, com certeza vai ajudar a selecionar a melhor opção de capacitação em ESG. Legal. O nosso episódio está caminhando para o final, Patrícia, para a gente fechar, no seu entendimento, quais são as tendências emergentes em ESG que você acredita que serão mais significativas para o mercado jurídico nos próximos anos? Essa pergunta tem um monte, né? Então vamos lá. Eu acho que se a gente for pensar no que é mais relevante para o mercado jurídico, principalmente, né? Sim. A gente pode falar aumento da regulação em compliance ESG, né? Veremos cada vez mais leis, normas, padrões, né, obrigatórios relacionados a divulgações. Saiu uma notícia agora em fevereiro que os relatórios, a partir de 2026, vão ser obrigatórios, né? Então, metas climáticas, de governança, entre todos esses outros temas de ESG, né?
né? Os escritórios, eles vão precisar estar altamente capacitados para conseguir assessorar os clientes nesse contexto. Então, sem dúvida nenhuma, a questão de regulação e compliance em ESG. Também eu enxergo a questão de integração de ESG em transações e contratos, um tema muito em crescente evolutiva, né? As cláusulas do diligence relacionadas aos riscos, oportunidades ESG, possivelmente vão ser cada vez mais comuns, né? Em M&As, financiamentos, compras públicas, né? Os advogados, eles certamente vão precisar dominar esses aspectos relacionados ao ESG. Outro ponto, talvez, né, sem dúvida nenhuma, a litigância climática ambiental, né? Haverá uma expansão das ações judiciais envolvendo questões climáticas, isso é fato. Poluição, biodiversidade, direitos humanos, os escritórios vão precisar se especializar nessas áreas. Litigância climática não tem mais volta, né? Vai ser cada vez mais sério, né, esse assunto. Novas áreas de prática ESG também, né, mercado de carbono, soluções tecnológicas de sustentabilidade, finanças verdes, economia circular, né, todas essas palavrinhas novas, elas também não vão voltar mais atrás, né. Novos campos jurídicos vão ser explorados com essas novas terminologias verdes, né. E por fim, mas não menos importante, eu acho que eu falaria também do foco em diversidade, equidade e inclusão, né. A gente nunca pode esquecer esses temas. Tem surgido cada vez mais a demanda crescente por assessoria jurídica em políticas de diversidade e inclusão, tanto de cliente quanto dos próprios escritórios. É uma tendência e não acho que vai sair de pauta tão cedo, muito pelo contrário, né? Legal, Patrícia. E com isso a gente chega ao final desse episódio do Juridicast. Eu agradeço imensamente sua participação aqui e obrigado por compartilhar sua experiência com a gente. Mais uma vez, Leandro, gostaria de agradecer imensamente esse convite. Foi um prazer falar sobre esse tema que eu gosto muito, de ESG, e espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho mais para conseguir desenrolar essa pauta de extrema importância. Com certeza contribuiu. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência e compartilhe esse episódio. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especializada em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.